Ergue a sua mão assim. Feche os seus olhos nesse momento. Comece só a agradecer. Senhor, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Senhor Jesus, Pai. Nós te agradecemos pelo ar que nós respiramos, Senhor Jesus, Pai. Nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui neste lugar nessa noite, Pai. Podemos te louvar, podemos te exaltar e podemos declarar que sou, Senhor é Deus, Senhor Jesus, Pai. Meu Deus, nesse momento, muitos jovens, Pai, estão perdendo a vida e não têm essa oportunidade, Senhor Jesus, Pai. Meu Deus, muitas pessoas têm oportunidade de preferir ficar em casa assistindo Fantástico. Mas nessa noite nós saímos dos nossos lares para vir aqui, Pai. Declarar aos nossos cantos festivais, Senhor Jesus, Pai. Que só o Senhor é Deus. Que o Senhor é Deus que cura. Que o Senhor é Deus que salva. Que o Senhor é Deus que renova, Senhor Jesus, Pai. Nós te agradecemos. Levanta assim, faz assim agora, igreja. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, eu te agradeço, meu Deus, pelo teu lado, pelos lados, eu vivo pela fé, eu não assino, eu não paro, eu não desisto.
Vim para adorar-te. Vim para buscar-te. Vim para dizer que és meu Deus. És totalmente
Aleluia. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Quem trouxe a sua Bíblia aí? Aleluia. Abra comigo em Sefer Bereshit. Sefer Bereshit. Sefer significa livro, Bereshit, Gênesis. Falar de Deus, do Deus ao qual nós servimos, é algo muito lindo e gratificante para todo cristão, porque nós servimos a um Deus que, em meio à sua autoexistência, em meio ao seu infinito amor, Ele derramou algo sobre as nossas vidas, que hoje nós podemos desfrutar, que é a presença do seu Espírito e a salvação daqueles que creem em Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e começamos a nos atentar em tudo aquilo que o Senhor Ele tem preparado para os teus filhos que o amam, e temos um coração sensibilizado, nós começamos a enxergar que não existe limites para o nosso Deus, que não existe barreiras para o nosso Deus, que não existe dificuldades para o nosso Deus, mas quando nós nos prostramos diante de tudo aquilo que tem se levantado contra as nossas vidas, nós ficamos parados e não vivemos o sobrenatural. É por isso que esta noite eu quero convidar a você a enxergar o plano que Deus tem traçado sobre a sua vida, o propósito que o Senhor estabeleceu sobre você, para que você venha viver a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Ou seja, quando você se dispõe em adorar, quando você se dispõe em entregar o seu melhor louvor, quando você dá a Deus aquilo que Ele quer receber, passarão céus e terra, mas a palavra de Deus não há de passar, porque Ele vai cumprir cada detalhe, Ele vai cumprir cada propósito, Ele vai cumprir cada projeto, Ele vai fazer com que cada sonho que você sonhou venha a ser realizado. Ah, pastor, mas tudo está difícil em minha vida, parece que eu oro e a minha oração, ela não tem chegado aos ouvidos do Senhor. Eu quero dizer para você, está chegando sim. Deus tem um plano na sua vida, Deus está esperando você tomar uma decisão e adorá-lo como você nunca adorou antes. Deus está enxergando em você um potencial para poder mudar a sua história e a história de todos aqueles que estão à sua volta, e é por isso que eu convido você a adorar o Senhor esta noite como você nunca o adorou antes. O Deus ao qual nós servimos, Ele, em sua existência, em sua sabedoria, nós vemos que Deus, Ele não conhecia o tempo, e para criar todas as coisas, Ele precisou criar o tempo. E o tempo, na maioria das vezes, é algo que atrapalha o cristão de viver o sobrenatural, porque nós, como homens, nós, na maioria das vezes, nós queremos que Deus Ele resolva todos os nossos problemas, que Deus venha fazer as coisas acontecerem em nossas vidas, num piscar ou num estralar de dedos. Hoje em dia, se você olhar, você tem, todo mundo aqui deve ter um micro-ondas na sua casa, você coloca a sua comida lá para esquentar o seu alimento, e às vezes você fica com pressa, você fala, vamos, mas esquece que lá atrás, no passado, para você fazer uma comida, para você esquentar, demorava-se horas, e é isso que nós precisamos nos dias de hoje, entender que todas as coisas que irão acontecer na minha vida e na sua vida, tem um tempo determinado por Deus. Todas as coisas que estão estabelecidas para eu e você viver, nós viveremos sim, porque se o Senhor prometeu, a minha Bíblia diz que Ele é fiel e justo para cumprir. As promessas que Deus tem sobre a minha vida e sobre a sua vida, elas se cumprirão no tempo certo de Deus. E o Senhor, para mostrar para nós que Ele tem cuidado de nós, Ele criou o tempo. E o tempo, na maioria das vezes, nós podemos ver que Ele talvez não esteja cooperando para conosco na maneira que nós queremos, mas para com Deus Ele está trabalhando a meu favor e ao seu favor. É por isso que você não pode desanimar, é por isso que você não pode largar mão do arado, é por isso que você não pode jogar fora o chamado que Deus estabeleceu sobre a sua vida, porque quando Deus Ele chama um homem, quando Deus Ele chama uma mulher, Ele chama com um propósito, com um objetivo, e muitos homens e mulheres têm lançado
fora do arado a sua mão, tem deixado de lado, e não é isso que o Senhor quer, porque o Senhor, Ele não faz pacto com o covarde, mas com aquele que é ousado, aquele que é corajoso, aquele que está passando pela prova, mas está glorificando o nome do Senhor. Esse sim, o Senhor tem alegria em abençoar. Eu vejo a história de José, quando José um dia ele chegou diante de seu pai e falou: pai, hoje eu tive um sonho, eu sonhei que o sol, a lua, 11 estrelas se inclinaram diante de mim, e ali naquele exato momento os seus irmãos o invejaram muito mais e falaram: reinarás sobre nós? E ele falou: ai Deus, o que eu faço agora? Eu sonhei, o Senhor me deu um sonho, será que eu vou conseguir? E após este sonho, seu pai mandou os teus irmãos apacentar as ovelhas, e eles foram para uma cidade longe para que José não viesse encontrá-los. Mas eu começo a me alegrar, porque aquele que tem um projeto de Deus, ele pode estar ainda sendo invejado, ele pode estar passando por lutas, mas ele tem alegria no seu coração. Quando eu olhei para José e vi José na minha imaginação, o seu pai chegando diante dele falando: José, vai ver como os teus irmãos estão. Eu penso que José, ele saiu correndo com alegria, Renato, e falando assim: eu vou ver os meus irmãos que estão longe, que foram apacentar as ovelhas do meu pai. E ali, quando ele chega com aquela alegria, talvez balançando os teus braços e falando: irmãos, o nosso papai, ele mandou eu vir até vocês para ver como vocês estão, se vocês estão precisando de alguma coisa. E aqueles homens furiosos jogaram José numa cisterna, e naquela cisterna, e você pensa que José ali talvez tenha reclamado, tenha murmurado, ele talvez tenha ficado triste, mas ele olhou para o alto e falou: eu sei que o meu socorro vem lá de cima. Eu quero dizer para você esta noite: você pode estar na cisterna, você pode estar na lama, mas se você olhar para o alto e falar aquilo que o salmista liberou, eu sei que você viverá o sobrenatural, porque é Deus que está no controle de todas as coisas. E às vezes é necessário nós sairmos do comodismo para poder viver o sobrenatural, e é isso que o Senhor está chamando para a sua igreja, uma igreja viva, uma igreja que tenha de fato a presença do Espírito Santo. E o Senhor, esta noite, vai mudar a história de muita gente aqui que tem o chamado de Deus determinado. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Eu vejo que o Senhor, Ele tem um cuidado. Ele tem cuidado do tempo. E o tempo, ele tem 3 dimensões: passado, presente e futuro. E quando eu vejo tudo isso, eu vejo que Satanás, o nosso inimigo, ele não consegue enxergar o nosso futuro, mas ele sempre enxerga o nosso passado para nos acusar no presente, porque o futuro somente Deus sabe aonde nós vamos chegar. E quando ele olha para o nosso passado e ele vê que nós ali éramos pessoas que talvez não adoravam ao Senhor da maneira que era para se adorar, ali ele começa a manipular a vida de muitos crentes, para que esses crentes venham ser corrompidos, para que esses crentes não venham viver o sobrenatural, aquilo que Deus tem determinado para nós vivermos. Mas o Senhor, Ele vem e Ele fala: filho, se ouvirdes a minha voz, filho, se me seguirdes, eu mudo o teu futuro. Faço parte do seu passado, estou no presente que você está vivendo, e se hoje me adorares e se entregares a mim, eu mudo o seu futuro para uma história de vitória e não de derrota. Quando ele chega diante de Abrão, ele chega porque Abraão, ele estava ali num momento triste, porque ele começou a olhar todas as coisas que estavam em sua volta. Ele começou a olhar que aquele povo que ali estava, eles serviam a um politeísmo, ou seja, vários deuses, e por servir a vários deuses, ele não queria aquilo. Ele começou a observar o sol, ele começou a observar a lua, as estrelas. Talvez Abraão era um astrólogo, talvez Abraão, ele tinha o domínio de estudar as coisas que Deus havia criado, e ele falava: um Deus feito por mãos humanas, um Deus feito
de barro, ele não tem como fazer com que seja sustentado esse sol, não tem como fazer com que o dia cesse e a noite venha, não tem como fazer com que as estrelas venham determinar o caminho, mostrar as coisas para o homem poder chegar no local determinado. Abraão começou a estudar todas essas coisas, Abraão começou a olhar, e penso eu que ele começou a enxergar que de fato um Deus havia de existir e de transformar e mudar a vida dele. Você e eu, nós temos que nos alegrar, porque nós já conhecemos esse Deus, não apenas de ouvir falar, mas ele anda com você. Quando você sente este calor dentro de você, quando você se arrepia por inteiro, quando você adora ao Senhor, é porque ele, o teu Espírito, está habitando dentro de vós, e é por isso que as cadeias, elas são abertas, é por isso que as barreiras, elas caem, é por isso que as muralhas ruirão sobre a tua vida, porque você é um vitorioso em Cristo Jesus. Foi isso que o Senhor olhou para ele, mas o Senhor, ele determina algo para eu e você viver. Na Bíblia, na língua hebraica, vai falar o lek lechá, ou seja, lek lechá, o que significa isso? Vai por ti mesmo. Quando o Senhor, ele chegou para Abraão, ele falou lek leká, Abraão, saia do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E então Abraão, ele pensou e falou: de fato, existe um Deus que vai se revelar comigo. Ele não conseguiu enxergar, ele apenas sentiu no seu coração, porque Abraão, ele era um homem diferenciado. Abraão, ele quando nasceu, quando ele tinha 3 anos de idade, ele já começou a olhar todas aquelas coisas, porque o seu pai, em Terá, ele estava ali, ele tinha uma fábrica de fazer deuses, ele tinha uma fábrica onde ele fazia estátuas para vender para as pessoas adorarem. E ele olhava tudo aquilo, ele achava muito estranho, mas ele sempre pensou consigo: há de existir um Deus diferente. E ele começou a buscar, ele começou a clamar, e quando ele tinha 75 anos de idade, foi quando o Senhor se manifestou a ele por causa da sua persistência, porque eu vejo que o homem e a mulher, quando busca, quando persiste, quando luta, quando quer o propósito de Deus, pode se levantar o império inteiro contra você, podem apontar o dedo, podem falar para você que você não vai chegar em lugar nenhum, mas quando o Senhor, ele tem determinado algo para você viver, é Ele que vai bater o martelo, é Ele que vai te exaltar, para que o nome dele seja glorificado. Mas para que você seja exaltado na terra dos viventes, você tem que ter humildade e conhecer aquilo que Deus fez na sua vida, da onde o Senhor tirou e para onde o Senhor está te levando. Deus, ele quer o melhor para a sua igreja, Deus, ele quer o melhor para você, Deus quer o melhor para a sua família, Deus quer o melhor para a sua parentela. E se você crê nisso, abra a tua boca, glorifique e exalte o nome do Senhor teu Deus. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: ivre. Agora olha para ele e fala assim: você entendeu o que eu disse? E ele te respondeu. Ivri, em hebraico, quer dizer o que passou para o outro lado. Abraão estava num lado que as pessoas adoravam a deuses. E Abraão, o primeiro monoteísta, o primeiro homem a acreditar em um único Deus, ele começou a enxergar tudo isso, porque ele procurou a verdade, e ele encontrou com a verdade. Ele procurou ter uma independência de tudo aquilo que haviam dado para ele. Ele não quis as coisas que o seu pai havia atribuído para ele, porque ele viu que aquilo de nada valeria para ele, não somaria no futuro nada para ele. E Abraão, ele começou a olhar todas essas coisas, e ele passou para o outro lado, para o lado dos vitoriosos. E eu quero dizer que você está aqui esta noite. Glória a Deus, obrigado. Você está no lado dos vitoriosos. Eu não sei se todos aqui foram nascidos em berço evangélico, mas eu não fui, não tive essa felicidade. Mas
eu passei para o outro lado. Eu vivi o livre do Senhor para poder adorar em espírito e em verdade. Porque quando você adora esse Deus, quando você é persistente como Abraão foi, ele foi persistente, ele tinha uma alma fervorosa em adorar, em dar a Deus aquilo que realmente Deus queria receber. Então Abraão, ele foi buscar a Deus, e quando ele teve esse encontro com Deus por causa da sua persistência, Abraão, ele enxergou a verdade e ele viveu o sobrenatural. E por fazer isso, o rei que ali estava naquele momento, chamado Nimrod, esse rei se levantou contra Abraão, e se levantou porque ele pregava o politeísmo, ele pregava que havia vários deuses e que todas aquelas pessoas que ali estavam, aquele povo, eles tinham que entregar a Deus aquilo que, aos deuses, aquilo que ele determinava. E naqueles momentos ele se enfureceu porque ele viu que Abraão estava pregando de uma outra forma, pregando um Deus invisível, mas real, um Deus que movia todas as coisas, um Deus que cuidava do Kairos, um Deus que cuidava do tempo, um Deus que havia estabelecido um propósito na vida daquele povo e que estava chamando aquele povo para viver algo novo. Então ele se levantou e ele jogou Abraão numa fornalha. No livro de Rumash ali, o rabino Chaim Milen, ele fala que quando Abraão foi lançado naquela fornalha, ele quase que se queimou sim, porque aquela fornalha era a mesma fornalha que um dia Daniel foi lançado naquele lugar. Então, se você olhar no mundo antigo, a fornalha não era uma parede quadrada, mas era um buraco no chão, aonde eles faziam em volta fogo e colocavam ali as fogueiras e aqueciam. Aquela pessoa vinha por uma passarela até ser lançada naquele ambiente, naquele momento ali, para morrer queimada. E Abraão, ele foi lançado ali. E o interessante de tudo isso é que o rabino Chaim Milen, ele fala que quando ele foi lançado naquela fornalha, nada aconteceu com ele, porque Deus estava na vida dele, porque ele tinha passado por outro lado, porque ele estava ali prestes a adorar ao único Deus que criou céus e terra. Eu quero dizer para você esta noite, que quando você tomou essa decisão, quando você se prontificou a adorar a Deus, quando você se prontificou a largar as coisas do mundo e fazer aquilo que agrada ao Senhor, o Senhor falou: agora eu cuido da sua vida, agora eu estou tomando conta de você. Pode se passar o terror noturno, a seta que voa durante o dia, a mortandade que assola meio-dia, mais 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita, e o Senhor diz: não serás atingido, porque eu dou ordem aos meus anjos ao teu respeito, para que não tropeces em nada. Mas ainda que haja pedra de tropeço para te desanimar, para te parar, hoje o Senhor cria um par de asas nas suas costas, mas você não tropeça, porque você vai cantar o hino da vitória do outro lado. Porque assim diz o Senhor sobre a tua igreja, que Ele está olhando, Ele está cuidando, Ele está te visitando, e Ele te chama com um propósito para fazer com que o inferno venha a ser paralisado, e o melhor desta terra ainda está por vir sobre a tua vida. Aleluia. Após tudo isso, quando Abraão ouviu a voz de Deus, ele saiu da sua parentela, e o Senhor o testou. Às vezes, nós olhamos um futuro para viver o milagre, o melhor de Deus, mas esquecemos que aquilo que nós vamos colher precisa-se de lutas. Nem sempre, quando você vai apanhar uma rosa, ela não vem carregada de espinhos. Existem espinhos que na maioria das vezes nos ferem. Se você passar num roseral, você vai sair machucado do outro lado, mas você vai conseguir colher aquilo que é lindo e perfeito aos teus olhos. E Abraão não foi diferente. Ele passou para o outro lado. Ele passou para viver as promessas do Pai, mas ele foi provado por Deus.
E sendo provado por Deus, eu vejo 10 testes do Senhor na vida de Abraão. O primeiro teste foi quando o Senhor chegou para ele e falou: Abraão, saia do meio da tua parentela e vai para uma terra que te mostrarei. Ali naquele momento, Abraão ele poderia ter se acovardado e falado assim: eu não vou porque aqui eu tenho meu pai. O meu pai que me sustenta, o meu pai que tem uma fábrica, o meu pai que é poderoso, o meu pai que é reconhecido por Nimrod, e se eu ficar aqui, eu vou desfrutar de tudo aquilo quando meu pai morrer. Mas ele abraçou a oportunidade de mudar a sua vida, e ele saiu, ele foi viver o Shemote, ou seja, a saída de um lugar impuro, de um lugar que não era perfeito, para poder viver o perfeito de Deus. Quando você se deparou com tudo isso, é porque o Senhor também te chamou. Segundo teste, a segunda provação foi a fome. Porque quando Deus tirou Abraão do meio da sua parentela, Deus levou Abraão num lugar onde estava tendo fome. A fome era gigantesca. E Abraão chegou naquele lugar porque ele foi peregrino. E imagina ele que tinha tudo. Comia do bom e do melhor. Peregrinar numa terra onde a fome estava muito grande. E quando eu começo a ver tudo isso, eu vejo que esse homem de fato era um homem de propósito, era um homem determinado. E eu creio que esta noite eu não estou pregando aqui para qualquer pessoa. Eu estou aqui pregando para homens e mulheres determinados em viver o sobrenatural, em obedecer e viver as promessas de Deus. Aleluia. O terceiro teste de Abraão foi em seu casamento. Quando ele se deparou com a sua esposa, sendo olhada pelos teus inimigos, ali ele foi testado, porque se ele falasse que Sara era sua esposa, ele iria morrer e iria perdê-la. Então ele precisou burlar aquela situação para que não viesse perdê-la. Ou seja, ela foi levada para um lugar e ele ficou do outro lado. E agora, Deus, o que eu faço? Eu perdi a minha amada. E muitas vezes o casamento, ele tem momentos em nossas vidas que nos traz dificuldade, que faz com que nós venhamos talvez murmurar. Mas o que eu quero dizer para você que é casado: permaneça firme, permaneça vigilante, esteja orando pelo seu cônjuge, esteja ali amando a Ele, abaixo de seu Deus, acima de tudo aquilo que a terra pode te oferecer, porque no momento de maior dificuldade, quem vai te acolher é aquele que está do seu lado. Glória a Deus. Porque no momento que Deus olhou Abraão chorando de um lado, Sara dentro do palácio, seu casamento estava abalado, ele falou: e agora? Se o rei tiver ela em seus braços, nunca mais eu vejo a minha esposa. E naquele momento, quando ele orou a Deus, Deus falou: filho, eu estou te testando, mas eu vou fazer você viver o sobrenatural. Naquele momento, Deus enviou uma doença, uma praga sobre aquele lugar, sobre o Egito, sobre aqueles reis, sobre aquelas pessoas que ali estavam. E quando o rei foi se deparar, ele viu que Sara era casada. E quando Deus faz o milagre, Ele faz por completo. Aleluia. Porque eles entraram ali sem nada. Eles deixaram todas as coisas na casa de seu pai. E quando ela sai do Egito, ela sai com bênção. Porque Deus falou para aquele príncipe: tudo que ela tocou, você dê a ela. E ele, com medo daquela doença ter ficado, ele liberou. E ele falou: saia as pessoas, as concubinas, saia os gados, saia as ovelhas, o ouro, as roupas e tudo aquilo que você tocou, mulher, que vocês peguem e suma daqui. É isso que Deus faz quando você é persistente. Aleluia. Quando você luta por aquilo que Deus te deu. Olha para a pessoa que está do seu lado, que é casada com você, e fala para ela: você é valorosa. Agora fala para ela assim: Ani, deixa tomar. Ela te xingou? Falou que você é uma chata. Ela falou assim: como que você me chama de chata? Ani é chatová. Significa assim: eu te amo, moça bonita.
Então, ou seja, naquele momento ele se alegrou, porque aquilo que ele havia perdido, aquilo que Deus havia testado ele, Deus trouxe de volta. E o quarto foi o conflito entre Abraão e os servos de Abraão e os servos de Ló. Quando eles começaram a se conflitar entre si, quando eles começaram a lutar entre si, falando assim: não, os meus pastores são melhores que os pastores de Abraão. E pelo contrário também falavam os de Ló e os de Abraão. E ali eles precisaram fazer uma separação. E eu vejo que Deus, Ele tem um propósito, é com você. Não é com aqueles que têm tentado contra a tua vida te manipular para que você não veja o sobrenatural. Deus tem um propósito na sua vida. E quando você se separar daquilo que não te traz bênção, você vive o sobrenatural. Deus, Ele chegou para Abraão e falou: Abraão, quando você se separar de Ló, eu te abençoo. Porque então estava tudo travado. E existem coisas na nossa vida que ficam travadas porque nós não ouvimos a voz de Deus. Agora imagina Abraão: não, Ló é meu sobrinho, eu tirei ele também da mesma terra que eu vim, eu tirei de Ur, e ali ele está comigo, eu estou cuidando dele, e vai ser difícil eu fazer isso. Deus falou: só te abençoo, Abraão, quando você se apartar de Ló. Olhe para as campinas, olhe para o norte, olhe para o sul, olhe para o leste, para o oeste. E escolha você um lado e Ló que não deu créditos. Ele foi aprisionado, mas Abraão, ele foi lá. E ele mostrou compaixão. A diferença de compaixão e dó são grandes. Dó é você ter dó de alguém e você não ajudar. Mas compaixão é você estender as mãos e levantar o caído. Quantas pessoas estão caídas que você conhece? Quantas pessoas que estão dentro da casa do Senhor estão se rastejando? Algumas estão com as mãos no despenhadeiro. E às vezes, por onde nós passamos, nós vemos que tem pessoas que se levantam e pisam no dedo dela para que ela venha morrer o mais rápido possível. Porque querem paralisar o seu chamado. Porque querem fazer com que você venha ficar ali travado. Mas não é isso que Deus quer. Deus tem uma multidão esperando por socorro para se levantar, para poder estar na glória com o Pai. E Deus depende de cada um de nós. É por isso que nós temos que enxergar o propósito que Deus tem em nossas vidas. Te humilhar, te gelado, te bateram numa face e a outra, te pediram uma túnica, dê também a tua capa, te pediram para andar uma milha, talvez uma milha seja pouco para você converter e evangelizar aquela pessoa. Há dúvidas, porque daí sim você consegue fazer o plano de Deus ser estabelecido. Aleluia. Aleluia. O outro teste, o sexto, é o teste da herança. Deus prometeu algo para Abraão. O que Deus prometeu para Abraão, igreja? Deus falou para Abraão: Abraão, te darei uma nação. Ele falou: sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que te mostrarei, e de ti farei uma grande nação. Algumas pessoas se deparam no meio da sua trajetória, com problemas, com situações, que elas vão parando, elas vão fraquejando. Você já viu a história de Elias, quando começou o seu ministério? Ele era ligeiro, ele corria. Ele tinha um dia determinado para Acabe. Ele falou assim: ó, eu ouço barulho de abundante chuva. E ele estava ali com cavalos árabes, velozes. E Elias falou: vai. E ele montou, se preparou, saiu correndo. Quando ele chegou no seu palácio, quem estava lá com os braços cruzados? Elias. Ele tinha o poder de se mover, porque o Espírito de Deus estava nele. Mas um dia, aquele homem começou o seu ministério numa velocidade tremenda. Ele deitou debaixo de um zimbreiro e desejou a morte. Ele falou: Senhor, eu quero morrer. Muitas pessoas estão assim nos dias de hoje, porque se depararam com situações que fizeram com que elas viessem travar.
Mas hoje, em nome de Jesus, o Senhor vai destravar. O Senhor, Ele vai enviar anjo do Senhor com pão cozido na brasa e uma botija de água para te alimentar, para te saciar, para te dar forças, porque a jornada até Horebe é muito grande. São 40 dias de caminhada, mas Horebe significa morada de Deus. E você vai chegar em nome de Jesus nesta morada, glorificando, exaltando e se alegrando no Senhor, seu Deus. E eu já vejo a igreja de Cristo Jesus que está aqui esta noite, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, se alegrando, saltando e dizendo: eu sei que o meu Redentor vive e que hoje Ele se levantou em meu favor e Ele está trabalhando e o milagre vai acontecer, porque não vou ficar mais parado, mas você, em nome de Jesus Cristo, vai viver as promessas estabelecidas pelo Pai, porque você tem uma herança. Não largue fora, não largue mão essa herança que o Senhor determinou sobre a sua vida. Agarre-a e fala: as lutas são grandes, Deus está me testando, mas eu vou até o fim, porque lá eu vou viver o melhor de Deus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Sétimo teste foi o teste de Agar e Ismael. Talvez um daqueles que vieram para travar e paralisar a promessa, porque Deus havia estabelecido uma promessa para Abraão. Bastava ele confiar em Deus, como o Ivo ministrou aqui. Nós cremos em Deus, mas quando vem a dificuldade, quando vem o problema, quando vem a doença, nós nos escabelamos. Falamos: e agora? O que será? O que será de mim? Quem poderá me defender? Por que não vigiamos? Abraão não vigiou. Abraão não ouviu o que o Senhor havia determinado para ele, porque existe dois tipos: aquele que de pessoas, aquele que escuta e aquele que ouve. Escutar, você escuta alguém falar algo para você e você não se posiciona, mas aquele que ouve, ele guarda, ele retém, ele se prepara, ele guerreia, ele luta para que não venha cair. Mas eu quero dizer para você esta noite: tudo que estava travado na sua vida vai destravar. Glória a Deus. Porque o Senhor tem uma promessa. Pastor, mas eu caí, eu me machuquei, e o que importa? Quem te levanta, quem te justifica é Deus e não homem. Jesus andou com Pedro por 3 anos e meio. Quando você viu na Bíblia falar que Jesus repreendeu a Pedro de tirar a espada, como o nosso irmão pregou aqui outro dia, Jesus só repreendeu a Pedro naquele momento que ele cortou a orelha de Malco. Falou: Pedro, guarda a sua espada. Naquele momento sim, Jesus o repreendeu. Mas Pedro era um ser completamente sanguíneo. Tudo que vinha sobre ele, ele queria lutar, ele queria bater, ele queria fazer algazarra. E Jesus nunca o proibiu. Muito pelo contrário, sempre esteve com ele, preparando para que ele pudesse viver o melhor de Deus. Tanto é que depois, para quem que Jesus aparece, falou: Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta a minha ovelha. Pedro, tu me amas, Pedro? Senhor, com tristeza ele falou: tu sabes de todas as coisas. Então apacenta as ovelhas. Sobre ti edificarei a minha igreja. Aleluia, Deus. Sobre aquele que para as pessoas era a escola, era o menos cotado para poder estar ali, mas Jesus nunca largou a mão dele, e ele nunca largou a mão de cada um de vocês que estão aqui. O homem pode te acusar, o homem pode apontar o dedo, o homem pode falar, mas o Senhor fala: eu vejo que ele será lá na frente.
E hoje o Senhor vai destravar aquilo que estava travado no seu ministério, para que você venha viver cada promessa de Deus. O oitavo é o teste da fé. Quando o Senhor ele chega para Abraão, Abraão já está com 86 anos. Aí ele chega para Abraão e fala: Abraão, daqui um ano eu voltarei até ti, e terás um filho. E Abraão e Sara riram naquele momento. Como poderei ter um filho? Mas eu quero dizer para você, Deus ele visita aqueles que o amam, ele dá uma promessa. Ou seja, quando Abraão foi 86, com 99 anos, quando Deus o visitou, Deus ele chegou de Abraão e falou assim: eu tenho uma promessa estabelecida para você, daqui um ano eu voltarei e terás um filho. Deus estava testando Abraão para ver se a fé dele seria abalada mais uma vez, porque uma vida toda ele está esperando a promessa ser estabelecida, e a promessa não poderia ser estabelecida porque o único herdeiro que ele tinha era Ismael e Eliezer, que era um jovem que andava com ele. E se ele não tivesse filho para que a promessa viesse, era para ele que ele ia herdar todas as coisas que ele havia adquirido. Então ali ele foi confrontado mais uma vez a esperar o tempo de Deus estabelecido. Mas ele não abandonou. E Deus pediu uma exigência para ele e falou: eu vou vir, mas eu quero que você faça algo para mim. Aonde o Senhor determinou que eles tinham que ser circuncidados, para que eles pudessem estar vivendo aquilo que o Senhor tinha determinado para ele, uma promessa diferenciada de tudo aquilo que as pessoas vivem. E ele foi fiel, cumprido. Mas passado tudo isso, vem o teste do fogo, um novo teste sobre a vida de Abraão, aonde o Senhor falou: Abraão, eu voltarei daqui um ano, mas hoje eu vou trazer juízo sobre Sodoma e Gomorra. E Abraão fala: mas Senhor, se tiver ali justos naquela cidade. E o Senhor falou: se por 45 justos tiverem naquela cidade, eu não descerei fogo do céu. E ele foi diminuindo. E Deus o abençoou ainda quando ele testou Abraão no fogo, porque Abraão ele queria com que o seu sobrinho Ló viesse ser salvo. O Senhor chegou diante de Ló, o salvou, tirou daquele lugar. Somente a esposa de Ló morreu, virou uma estátua de sal. Por quê? Porque ela não estava de olho nas promessas do Pai. Ela estava de olho nas riquezas que ficaram lá em Sodoma e Gomorra, nas riquezas que eles tinham adquirido. E tem muita gente morrendo porque estão olhando para as coisas do passado, estão vivendo na casa da promessa, mas estão com o olho lá dentro do Egito, naquilo que o mundo oferecia. Tem muita gente virando uma estátua de sal porque não estão mais dando ouvido àquilo que o Senhor tem determinado. E talvez você esteja sendo testado para que de fato você venha olhar apenas para o teu alvo, que é Jesus Cristo de Nazaré. Porque quando Deus derramar fogo, vai ser para te encher com a unção do Espírito Santo, e não para te consumir, como Ele vai consumir muita gente que tem brincado na presença de Deus. Portanto, seja um homem, uma mulher determinada a viver cada promessa estabelecida por Senhor. O último teste de Abraão foi quando o Senhor falou, no versículo que nós lemos: Abraão, nesta madrugada, levanta-te, pega o teu filho, Isaque, e vá para uma terra, para o monte que eu te mostrarei, e ali oferece ele como sacrifício a mim. Aqui eu começo a ver o trabalhar de Deus. Ele havia recebido o filho da promessa, e ali ele estava sendo testado, porque Abraão, ele precisava viver
algo diferenciado. Mas para que ele vivesse aquilo, ele tinha que ser levado no seu limite. E ele foi levado, porque ele confiava em Deus. E eu convido você esta noite a confiar no Senhor. Não importa nada daquilo que você passou até hoje. Não importa qual sejam as suas lutas, quais sejam os testes. Confie no Senhor. E Abraão, confiando em Deus, porque ele sabia que as promessas, a herança dele, se Isaac viesse a morrer, iria ficar para quem? Para Ismael, para Eliezer. Ele falou: vou entregar o meu filho como sacrifício. Agora penso que naquele momento ele não pensou duas vezes, e Deus chamou Abraão na madrugada. Sabe por quê? Porque se ele falasse com Abraão durante o dia, ele não conseguiria levar Isaac para ser sacrificado. Porque Deus acordou Abraão de madrugada e falou: Abraão, leva o teu filho para ser oferecido como sacrifício. Aí Abraão cutucou Sara e falou: Sara, acorda. E ela acordou com aquele olho cheio de lama, aquele bafo de derrubar boi. Falou: o que você quer, meu velho? Abraão falou: Deus mandou eu sacrificar o nosso filho. Aí falou: Abraão, você sonhou. Pegou ali o cobertor, voltou a dormir. E Abraão foi. Porque se ele falasse de dia, quando ela estivesse disposta, acordada, jamais ela deixaria Abraão levar o seu filho para ser sacrificado. Então Deus, ele veio na madrugada, e ele falou com Abraão, e Abraão, ele tomou o seu filho e os dois jovens, Ismael e Eliezer, e pegou lenha, colocou numa jumenta e foi. E quando ele viu o Monte Moriá, ali ele falou: vocês fiquem aqui, porque eu e o menino subiremos. Mas olha a promessa futura: mas voltaremos, porque ele confiava em Deus. Às vezes você, esta noite, está passando por uma luta que para os teus olhos físicos, terrenos, você fala assim: eu não vou conseguir. Mas você tem que falar: Senhor, eu estou passando por ela, mas eu sou vitorioso. Ela vai passar e eu vou viver o melhor do Senhor. Você tem boca profética. Aquilo que você profere há de acontecer. Aquilo que você determina vai acontecer na sua vida, porque as palavras não voltam vazias antes que se cumpra. Você tem poder e autoridade para falar: eu quero o fim desses problemas, mas para que eles venham a acabar, para que eles venham cessar, você tem que primeiro dar o passo. Você tem que viver o sobrenatural. Você tem que sair do lado que você está e vir para o lado do Senhor. E ali, quando você estiver na presença do Pai, com a certeza, com a convicção e com a obediência a Deus, você começa a viver cada plano estabelecido por Deus na sua vida, em nome de Jesus. E aí foi ele subiu e preparou o altar, conforme a tradição judaica. 12 tiras de pedras toscas, colocou a lenha, e o seu filho falou: pai, nós temos as pedras, nós temos a lenha, mas cadê o cordeiro? E Abraão falou: Deus proverá. Aleluia. Graças a Deus. Quero dizer para você: o seu altar está preparado, o sacrifício também, porque Deus está provendo algo novo para você. Deus está movendo os céus e terra no seu favor, porque Ele viu justiça nos teus lábios, nos teus pensamentos. O Senhor está vendo tudo que você tem feito, e Ele vai emanar a tua graça e a tua unção sobre a tua vida. Muitas vezes
Deus, Ele nos prensa para que de nós saia o melhor. Uma moeda, ela é feita, eu falei aqui outro dia, algumas pessoas estavam aqui e ouviram. Uma moeda é uma pedra redonda, onde tem um eixo. E aquela pedra, ela é movimentada por animais, por bois. E conforme aquele boi vai andando, ela vai girando e ela vai fazendo com que as suas engrenagens moam tudo aquilo que cai nela, para tirar a essência. Se você joga uma laranja, sai o suco. Se você joga a azeitona, que não tem muito valor, é extraído o melhor azeite. E muitas vezes nós também somos levados em uma moeda para sermos moídos, para que de nós venha sair o melhor. Porque quando o Senhor faz isso, é porque nós temos primeiro uma origem, a origem de Deus na nossa vida. Segundo, porque nós somos processados, porque nós temos um lugar esperando cada um de nós para estarmos glorificando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia, aleluia. E é por isso que muitas vezes, através da nossa origem, o Senhor, Ele nos processa, o Senhor, Ele nos prensa, para que seja emanado sobre nós a Tua graça e a Tua unção. Assim como o nosso Senhor Jesus se destituiu de sua forma divina, veio nesta terra, se fez homem, carne, foi prensado, moído no Getsemane. Sabe para quê? Para que hoje eu e você tivéssemos a chance dos nossos pecados todos serem perdoados. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele tem o melhor para a sua vida. Outro dia eu vou pregar aqui, não vai dar tempo de eu terminar, mas eu vou continuar esta mensagem e vou falar a respeito das emanações de Deus. Glória a Deus. Aquilo que o Senhor, na sua infinita sabedoria, derramou sobre o seu povo, que é o Keter, Koksha, Binar, Chesed, Jeburá, Tiparet, Netzar, Hod e Exod e Malkut, ou seja, conhecimento, sabedoria, entendimento, compaixão, atitude, beleza, força, esplendor, raciocínio e poder. Aleluia. Tudo isso aqui foi derramado sobre a vida de Abraão. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor emanou sobre ele todas estas coisas. Daí depois, lá em Tiago, capítulo 2, versículo 23, o Senhor cumpre a promessa, onde ele fala: e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Quem aqui é amigo de Deus esta noite? Quem aqui quer que o Senhor venha emanar sobre você a justiça dele? Quem aqui esta noite quer sair do comodismo para viver o sobrenatural? Quem aqui esta noite está preparado para poder viver cada promessa estabelecida pelo Pai? Quem aqui esta noite quer se dispor em sim obedecer a voz do Senhor e sair do comodismo para poder estar no centro da vontade do Senhor? Coloque-se de pé comigo em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Seus olhos. E agora é você e Deus. Você não depende de mim, você não depende da oração de ninguém. Você tem acesso livre para adorar ao Pai. Oh, aleluia. Ah, pastor, mas como isso? O salmista fala no Salmo 24: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, umbrais, porque entrará o Rei da Glória. Aí do lado de dentro está os anjos lá falando: mas quem é este Rei da Glória que vocês que estão aí fora estão falando? Aí os anjos que estão aqui fora falam: Ele é poderoso na batalha, Ele é general de guerra, Ele é Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Antigamente precisava-se de um sumo sacerdote para ir além do véu. Hoje não, o véu se rasgou de si mesmo.
Você tem acesso livre no céu. Glória a Deus. Tanto adora. Agradeça. Diga o quanto você o ama. Diga o quanto você quer agradar ao seu Deus. Comece a ser grato a Deus, e você sendo grato ao Senhor, o Senhor vai ter o prazer de abrir o céu sobre a sua vida. Ah, pastor, mas está tudo fechado, a terra está árida, a terra está seca, os celeiros estão vazios. Regozija-se na presença do Senhor teu Deus esta noite, porque Ele vai dar a chuva temporânea seródia sobre a tua vida. O Senhor, Ele tem o melhor. O Senhor tem preparado algo novo para você viver. Mas como Abraão, ele não quis ficar naquele lugar. Ele não quis ficar no meio da sua parentela. Ele não quis participar da idolatria de seu pai. Muito pelo contrário, ele falou: existe um Deus mais poderoso. Existe um Deus que eu não possa enxergar, mas que eu tenho a certeza que Ele vive. Existe um Deus que não foi feito por mãos humanas, mas que está com as tuas mãos estendidas para me abençoar. Existe um Deus que tem pernas para andar do meu lado. Existe um Deus que tem boca que não fica aí parado na parede, mas Ele abre a boca e fala: eu hoje te abençoo em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas pastor, como eu farei isso? Apenas adore. Adore. O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores. Tem adorador aqui esta noite. Glória a Deus. Então adore ao Senhor. Seja como João diz: o vento sopra, ouves a sua voz, não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito de Deus. Aleluia. Você é um incensário esta noite, vivo nas mãos do Pai. E o sumo sacerdote, ele chacoalhava o incensário para que aquele ambiente viesse ser tomado da nuvem de fumaça. E hoje o Senhor vai te sacudir em nome de Jesus, para que de você saia um cheiro agradável e perfeito para subir nas narinas do Pai. Senhor Deus e eterno Pai, que esta noite o Senhor venha abençoar cada uma dessas pessoas que aqui estão. Que o Senhor venha perdoar os teus erros, que o Senhor venha perdoar os teus pecados, que o Senhor venha dar uma nova história, que o Senhor venha liberar sobre eles, Pai, a tua presença, para que eles possam ser, Senhor Jesus, impactados pelo poder da tua glória. Que o Senhor venha repreender todo o mal, que caia por terra agora, Pai, toda a fúria do inimigo sobre a tua igreja, para que a tua igreja ela possa ser uma igreja alegre, uma igreja viva, uma igreja que tenha a presença do teu Espírito. Ah, Deus, visita o seu povo, derrama, Senhor Jesus, a tua unção, Pai, e que todo aquele que aqui entrou não saia da mesma maneira, mas saia transformado, cheio da tua presença e glória. Pai, eu libero sobre a sua igreja agora, Pai, a tua presença. Eu libero, Senhor Jesus, o teu fôlego de vida. Eu libero o teu Espírito, Senhor Jesus, porque todo aquele que aqui está, Pai, está sendo preparado, forjado para viver as tuas
Senhor venha te envolver. Para trabalhar nessa cena. Obreiros este que tem se prontificado em fazer o melhor para Deus. Pessoas que não têm medido esforços. Pessoas essas que, assim como Abraão, olhou para Deus, ouviu a voz de Deus. Pessoas que talvez viveram momentos de sua vida onde foram testados, mas que hoje, através do plano perfeito do Pai, o Senhor vai derramar algo novo. E aquilo que lhe dá hoje é para que você venha ter prazer em fazer com alegria. Que você venha de fato colocar a mão na arada e trabalhar porque a Senhora é grande. Que você venha a ser um líder que venha ajudar pessoas a crescer do seu lado. Que você nunca venha ter inveja de ninguém pelo chamado, porque Deus, Ele é o cabeça. E nós somos um membro da igreja. Por sermos um membro da igreja, nós precisamos ser membros saudáveis. E o seu dia também, eu creio que vai chegar. Glória a Deus. Ao quinto dia do mês de junho de 2016, às 20 horas e 50 minutos, na sede do Ministério Reconstruindo Vidas Church, a Rua Nobre Cudêncio, número 274, Vila Brasileira, Mogi das Cruzes, São Paulo, CEP 08-732-250, realizará a cerimônia para ordenação de obreiros. Eu, pastor Júnior, quero ordenar e chamar aqui à frente os diáconos Ana Luísa Maciel Soares, Jean Marcelo Soares, Rita de Cássia Assis Francisco Silva e Wellington Luiz Paz de Oliveira. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus te louvado. Aleluia. Deus amado, aleluia, Jesus, grande Deus. Te louvamos, ó Pai. Deus abençoe, Jesus, grande Deus. Aleluia, glória a Deus.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Os discípulos do Senhor estavam encarregados de ministrar a palavra de Deus e também de colocar ordem nas reuniões. E tudo isso estava sendo sobrecarregado a eles. Mas eles falaram: procurai homens cheios do teu Espírito para que possam trabalhar, para que possam preparar as coisas, para que possamos ter tempo para ministrar a palavra. E esta noite, que o Espírito Santo de Deus, Ele venha encher a vida de cada um de vocês. Aleluia. Com este chamado, com o Espírito Santo, para trabalhar nesta seara, para manter a ordem, para manter aqui a casa do Senhor repleta da presença e alegria de Deus, que vocês possam ser recompensados não pelo homem, mas pelo Pai que tem visto aquilo que vocês têm feito. E esta noite eu ordeno. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Senhor Jesus. Aleluia. Grande Deus. Glória a Deus. Aleluia. É o Senhor. Santo Deus. Aleluia. Aleluia. Eu sou Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. glória a Deus. Abençoa, Jesus. Deus, amado Santo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nosso teu nome, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Abençoa. Grande Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Grande Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor Aleluia.
da igreja, eu gostaria de chamar aqui à frente Ana Cátia da Silva Gomes Cardoso, Daniele Santos Vital Ruder e Sandra Regina dos Santos Gomes. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor levantou vocês como missionários para poder derramar o óleo precioso, fresco, para que a unção venha sobre a vida de vocês, ao qual o Senhor do céu já liberou, e apenas agora o homem reconhece, para que vocês venham viver algo novo, para que vocês venham trabalhar nesta seara, fazendo com que a presença do Senhor ela esteja sobre cada um de vós, aonde quer que vocês estejam, aonde colocarem nas plantas dos teus pés, o Espírito Santo colocará aqui vós. Aleluia. Fale do amor de Deus, ide por este mundo, anunciar o Evangelho a toda criatura, e aquele que crer e for batizado será salvo. E esta noite eu vos ordeno como missionários, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus, o Senhor possa abençoar essas vidas. O Senhor possa dar força. O Senhor possa capacitá-las. E o Senhor possa fazer, ó Pai, com que elas venham, Pai, estar determinadas a fazer aquilo que agrada. Em nome de Jesus, Pai, eu as abençoo. Glória a Deus. Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu santo nome. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Santo é o teu nome, Santo é Deus, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Só deixar uma palavra para os irmãos, que está lá em Eclesiastes 9:8. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Lá no versículo 10, na continuação, tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o, conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Amém? Aleluia. E agora, para o ofício pastoral de nossa igreja, eu gostaria de chamar aqui à frente a pastora Sheila Aparecida da Ferreira. Glória a Deus, aleluia. Te abençoe, te guarde. Coloque forças sobre ti. Senhor, derrame um óleo para renovar. E assim como Davi foi derramado óleo sobre ele, esta noite, o Senhor ele confirma perante o homem e a sociedade aquilo que já foi derramado sobre a sua vida. E que a partir de hoje, todas as coisas se façam novas. E que o plano que o Senhor tem estabelecido, ele venha se cumprir de uma forma sábia, concisa e eficaz. E eu te uno como pastor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Esse é o nome do Senhor.
Gostaria de chamar Deus os oficiais e os diáconos que estarão servindo a ceia para estar aqui à frente. O seu pão bem alto ao céu. Na noite em que Jesus foi entregue nas mãos dos pecadores, Ele tomou o pão em tuas mãos, ergueu aos céus, deu graças, partiu e entregou a seus discípulos. Glória a Deus. Dizendo: este é o meu corpo, que será entregue por vós. Fazei isto em minha memória. Participemos agora do corpo do nosso Senhor Jesus. Após ter ceado, tomou o cálice em tuas mãos e, tendo dado graças, deu a seus discípulos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Oh, Senhor. Aleluia, santo é o teu nome, Senhor. Bem alto, Senhor. Obrigado, Senhor. E repita comigo assim: Senhor Jesus, obrigado por esta oportunidade na qual eu desfruto da sua vitória na cruz do Calvário. A morte, aonde está a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. Nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. E após tudo isso, Ele deu aos seus discípulos, deu graças. Falou: tomai, pois este é o meu sangue, que é derramado por vós. Fazer isto em minha memória. Participemos agora do sangue do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. As chaves estão nas mãos de Deus. Aleluia! E Deus, Ele abre portas que o homem não pode fechar. E fecha portas que o homem não pode abrir. O Senhor te ama. Que você venha esta noite, saia daqui com certeza no seu coração, que o Senhor tem um projeto preparado para o seu. Aleluia! Vamos dar a vez que eu queria chamar aqui o Hernandes e o Marcos. Vem rapidinho. Pedir para que a igreja estenda as mãos sobre a vida deles. A partir de hoje estarão congregando conosco aqui no nosso ministério. Aleluia! Aleluia! Reconstruir vidas. Aleluia! Glória a Deus! Senhor Deus eterno Pai, nós como igreja, Pai, aceitamos estas vidas, Pai. E pedimos ao Pai que as bênçãos que venham nos seguir estejam sobre cada um deles, que eles possam se fortalecer, que eles possam, Senhor Jesus, viver as tuas promessas, que eles possam, Senhor Jesus, estar debaixo dessa cobertura espiritual e que o seu nome seja exaltado e engrandecido. E nós como igreja os abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Salve de palmas. Os céus. Agradeço a todos aqueles que nos visitam. Deus abençoe cada um de vocês. Senhor Deus,
Nós agradecemos o Senhor, Pai, pela Tua presença, pelo Teu amor, pelo Teu carinho, pelo Teu cuidado sobre cada um de nós. Que o Senhor possa dar a cada um de nós um mês de junho completamente abençoado, como nós nunca fomos abençoados nos meses de junho anteriormente. Que o Senhor possa levar-nos de volta debaixo da Tua proteção, da Tua graça e da Tua misericórdia. E que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as ricas e doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que o Senhor levante a face sobre ti e resplandeça sobre você. Que o Senhor te leve em paz. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você que crê, aplauda, glorifica. E dê um abraço para o Senhor.